mas os homens estão revoltados porque as mulheres preferem ficar sozinhas em uma floresta com um urso do que com eles. Essa daqui é a Queen Fu. Basicamente, ela tinha 18 anos de idade quando tava voltando da faculdade, indo até uma biblioteca devolver uns livros que ela tinha pegado. Isso lá na Flórida, nos Estados Unidos. Enquanto ela devolvia o livro, ela notou que tava tudo muito escuro porque já era tarde da noite. Ela ligou pra amiga dela e ficou conversando com a amiga enquanto ia sozinha até a biblioteca. Ela não percebeu quando um garoto de 16 anos chegou por trás dela e a atacou do nada, de graça. Ele atacou ela tão violentamente e deixou ela lá pra morrer que ela teve um trauma cerebral, que hoje em dia ela sobreviveu, mas ela não consegue falar, nem andar, nem se mexer sozinha, usa cadeira de rodas, é tetraplégica por causa dessa surra que ela levou desse cara, de graça. Kendrick Morris, de 16 anos, foi preso logo após o ataque, quando encontraram a Queen. E quando ele foi preso, por mais que ele tivesse só 16 anos de idade, ele já tinha passagens pela polícia. Adivinha pelo quê? De uma mulher de 62 anos de idade que ele encontrou do lado de fora de uma creche, carregou ela para um matagal e estudou ela, se é que vocês me entendem, né? Ele também tinha passagens por roubo, assédio e o diabo a quatro, violência contra animais. Ele teria torturado e matado um gato, uma coisa assim. Foi julgado como adulto, pegou 65 anos de prisão, mas... olha aqui, galera, em 2017 a pena dele foi mudada pela corte dos Estados Unidos porque determinaram que ele tinha um QI muito alto para ficar preso. Foi o que determinaram. Ele ainda tá preso desde 2009, mas em 2031 a pena dele vai ser revisada de novo e ele pode ter chances de uma condicional. Enquanto isso, a Queen, que na época só tinha 18 anos de idade, também tinha um QI muito alto, até porque ela tava na universidade, tetraplégica, hoje em dia só vive com ajuda. Acabou a vida dela, né? Ela tá só sobrevivendo, não tá mais vivendo. A vida é muito injusta. Eu preferi o urso. Com certeza eu preferi o urso. E não sai daqui sem me seguir se gosta desse tipo de conteúdo. Engravidaram essa menina que é deficiente, cadeirante e não fala. Por isso ela não consegue dizer quem foi. Inicialmente suspeitavam do pai, porém como o pai trabalha fora, muita gente tem contato com Maria. Pessoas que ajudam a cuidar dela para os pais trabalharem. A família decidiu que ela vai ter o bebê. E após o nascimento vão fazer o exame de DNA com as pessoas que têm contato com a menina, para descobrir quem é o pai do bebê. Como os pais são pobres, vizinhos e pessoas que conheceram a história fizeram doação para o bebê e para a família após saberem do abuso. Maria teve o bebê após 9 meses de gestação e seu pai, avô do bebê, decidiu que vai se responsabilizar pelo neto. La doctora con el intelecto me dijo, mire, esta niña está embarazada, tiene un niño varón, tiene 5 meses y medio. Bueno, nació así. Y bueno, pues se nos escapa de la mano de nosotros, que nos salga embarazada la niña. Nosotros llegamos y ya nos comentaron, ya tiene 9 meses, da luz el día martes. Ya fue algo que tuvimos que movernos así rápidamente. Essas duas irmãs fizeram uma competição para ver quem conseguiria dormir com o próprio pai e uma delas simplesmente casou com ele. Sim, foi isso mesmo que você ouviu. Essa é a Samantha Kirshner. Ela conheceu o pai biológico apenas aos 17 anos de idade em 2018. Ele abandonou ela durante a infância e a juventude, mas quando chegou em 2018 que ela cresceu, ele retomou o contato com ela e eles meio que começaram ali uma relação que deveria ser de pai e filho, mas não era. Nesse meio tempo, ela conheceu sua meia-irmã, que era filha apenas do pai com outra mulher. No início, as duas até se aproximaram bastante, mas em setembro de 2018, aquela relação entre as duas começou a desandar e elas começaram a cobrar muita atenção do pai. Elas tinham ciúme do pai e uma não queria dividir ele com a outra, mas não como afeto de pai e filho. Vocês estão entendendo o que tá acontecendo aqui, né? Então elas decidiram fazer uma competição para ver quem dormiria com o pai primeiro. Em 10 de setembro de 2018, a Samantha dormiu com o pai, Travis, o pai dela biológico, pela primeira vez, e no mês seguinte eles se casaram. A mãe dela acabou descobrindo desse relacionamento e não só isso, ficou sabendo que eles se casaram. Então ela entrou em contato com a polícia dizendo que o pai dela biológico, que durante muitos anos foi ausente, estava tocando nela de maneira inadequada, que eles estavam tendo um relacionamento inadequado. Ela foi chamada para depois, chegando na delegacia, ela falou que sim, ela e o pai dela tinham um relacionamento, que eles tinham relações sexuais, mas que os dois acreditavam que não eram de fato pai e filha biologicamente, que se fizesse um teste daria negativo, que a mãe estava mentindo.
A polícia questionou por que ela estava nesse relacionamento, se tinha possibilidade desse homem ser de fato o pai biológico dela, e ela disse que era porque estava numa competição com a meia-irmã e que tinha se apaixonado por ele e que queria a atenção dele e queria provar pra ela que ela ganhava ele. Então foi feito um teste de DNA e foi confirmado que o Travis era pai biológico dela. Assim, o Travis e a Samantha foram presos, ele foi condenado a mais de 2 anos de prisão e ela a apenas 22 dias. Mas acabou que a pena do Travis foi revertida para a sentença socioeducativa, então ele teria que fazer trabalho comunitário e se manter longe da Samantha, ele não podia ter contato com ela. Samantha ficou apenas 22 dias presa e atualmente não se tem notícia do que aconteceu com eles, não sabemos se eles se separaram, se continuaram juntos, se estão juntos deve ser escondido, né? Vocês viram esse vídeo onde mostra uma adolescente por volta de 12 e 13 anos de idade entrando num posto de conveniência, praticamente pedindo ajuda. Essa menina estava na rua da casa dela quando ela percebeu que estava sendo perseguida por um homem. Quais são as intenções deles? Ninguém sabe. Só que ela se assustou, provavelmente porque ela já foi instruída desde cedo ali que caso alguma coisa acontecesse, ela procurasse um local movimentado, procurasse ajuda ou alguém que ela conhece, e ela acabou entrando nessa lojinha de conveniência e, assustada, falou para a dona o que estava acontecendo. Observa, gente, a aflição no rosto dela, conversando ali com a dona da loja. Não se sabe exatamente o que é que ela está contando, mas dá para ver claramente no rosto dela que ela está com medo desse homem que está do lado de fora. Dá para ver ele ali, olhando para ela, talvez tentando escutar o que ela está dizendo ou simplesmente esperando ela sair dessa loja. E no momento que a dona da loja faz um movimento como se estivesse querendo ver quem é a pessoa que está do lado de fora da loja, ele baixa a cabeça para que o seu rosto não seja reconhecido, né? Para que ela não veja o rosto dele. Gente, ainda bem que essa menina conseguiu entrar nessa loja para pedir ajuda. Essa tiktoker de 14 anos ligou pra polícia e disse: "Eu esfaqueei a minha irmã", mas a história era muito pior que isso. Claire Miller era uma adolescente que vivia na Pensilvânia com seus pais e a sua irmã mais velha, Ellen. Ellen tinha paralisia cerebral e era cadeirante. A Claire postava bastante vídeos aqui no TikTok, inclusive ela se tornou viral aqui depois de postar um vídeo horas antes de cometer o crime. As duas irmãs sempre pareceram ser muito próximas. A Claire sempre levava a irmã dela para todos os tratamentos no hospital e estava sempre cuidando dela. Então, em 2021, tudo mudou depois da ligação que a Claire fez para a polícia. A polícia chegou na casa dela no meio da noite e viu ela parada do lado de fora, lavando as mãos de sangue na neve. Os pais dela estavam dormindo. A Claire então leva os policiais até o quarto da sua irmã e quando eles chegam lá, eles veem a Ellen com o rosto coberto com um travesseiro cheio de sangue. Quando os policiais tiram o travesseiro do rosto dela, eles veem que ela ainda tá com uma faca enorme presa no pescoço. A Ellen tava com as mãos pra cima, provavelmente tentando se proteger. A Claire foi presa e, apesar de ser menor, ela vai ser julgada como adulta. E até hoje não se sabe o motivo pelo qual ela matou a sua irmã.